Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por este novo dia. Hoje, dia 24 de janeiro de 2025, nossa meditação irá pelo primeiro livro de Crônicas, capítulo 9. E utilizaremos o versículo primeiro como referência de todo o capítulo, de toda a base dos 44 versículos, que também, como os demais, traz uma série longa, imensa, interminável, aparentemente até incompreensível, mas muito importante para, vamos dizer assim, para a compreensão do povo judeu, principalmente daqueles que vinham do cativeiro, né? Então, o versículo 1 diz o seguinte: E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia, por causa da sua transgressão. A gente tem aqui uma caracterização muito importante, né, que é o registro feito de todo o reino de Israel, né? Todo Israel, agora, quando a gente fala todo Israel, a gente está falando aquilo que originalmente nós tínhamos quando o povo saiu do Egito, né, e começou a fazer as formações por meio das 12 tribos de Jacó. As 12 tribos de Jacó ou 12 tribos de Israel. Então ele trata aqui que todos eles foram contados em genealogia, foram organizados, né, e registrados nesse livro dos reis aqui, esse livro dos reis de Israel, que é importante a gente frisar que não é os mesmos livros de reis, primeiro e segundo reis, que nós temos na Bíblia. São livros específicos lá, vamos dizer, são livros do governo, vamos falar assim, para entender. Mas o que é mais importante em tudo isso é quando ele fala que os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Ele fala os de Judá porque esse capítulo de Crônicas, ele se situa no âmbito, na jurisdição do reino de Judá. Mas o mesmo aconteceu com o reino de Israel. Na verdade, aconteceu até muito antes do reino de Judá. O reino de Israel, ele tombou para o reino assírio, foi disperso, né, foram, vamos dizer assim, começaram a ser jogados ali ao relento, vamos dizer assim, distribuídos, começaram a ser vacantes, ou serem andarilhos no mundo ali, meio que sem nação, sem povo, sem identificação. E aí o ato, interessante que o ato que havia sobre Israel, idolatria, desobediência, isso também se alastra pelo povo de Judá, apesar de que há uma diferença, é que Judá andava nos caminhos do Senhor, não na sua totalidade. Israel não andava no caminho do Senhor, e Judá andava parcialmente, ou seja, ele tinha alguns momentos que escolhiam, que alguns reis eram agraciados, diferenciados, e se inclinavam para o Senhor, levando a sua nação, aquele povo ali específico, né? Aquele reino específico, mas, por outro lado, a grande parte também não se inclinaram, ou se inclinaram a outros deuses, né, na sua idolatria. E quando a gente vai frisando isso, e o interessante é que, aí, lá no versículo 3, ele diz assim: porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Ele vai trazer o quê? Que primeiro, que na volta do cativeiro, a gente está tendo aqui já a finalização, eles estão voltando do cativeiro, eles estão retornando à cidade de Jerusalém, templo, a cidade já foi destruída, templo, e os primeiros que voltam, né, os primeiros habitantes que começam a retornar, são eles, e vamos dizer assim, a tomar posse novamente daquilo que eram as possessões da cidade deles, foram os sacerdotes, os levitas e os netineus. E aí, então ele vai trazendo por funções, né, ele traz assim, ó, funções, e essas foram as funções, foram os primeiros. Talvez aqueles que tinham no seu coração, vamos dizer assim, uma necessidade mais veemente, talvez a contrição no coração, ou a saudade, ou algo nesse sentido, levar a esses primeiro a se movimentar na direção do reino de Judá. E aí ele entrou no versículo 3, aí ele trouxe que efetivamente, dentro desse grupo, ele disse assim, dentro desse grupo, aí ele destaca que os filhos de Judá, porém alguns dos filhos de Judá, aí ele começa, alguns das tribos de Judá propriamente dito, das tribos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram na cidade de Jerusalém, ou seja, fazendo que muito mais agora a tribo de Judá, o que está ocorrendo aqui é que indiretamente aquelas tribos que haviam se separado lá no tempo de Roboão e Jeroboão, agora elas começam agora a se reunificar como um povo novamente, a formação da sua identidade, a sua origem, aquilo que era a primazia inicial do próprio Senhor, ele está, vamos assim, começando a reunificar aqui, porque ele vai dizer assim, ó, não é só Judá que tem aqui, ó, nós temos vários que estavam dispersos, que acabam, vamos dizer assim, sendo absolvidos, sendo que Judá vai representar todos eles agora como uma tribo única, nesse sentido. E aí, vamos dizer assim, dessas tribos que agora estão se unificando em Judá, ele vai trazer uma série de nomes entre o versículo 4 e o versículo 9, uma série de nomes que vai representar famílias dessas tribos, como ele vai trazer os filhos de Pérez, representando Judá, ele vai trazer ali a questão dos Silonitas, vai trazer os filhos de Zera, né, vai trazer os filhos de Benjamim, né, fazendo ali uma alusão ali a Salu, vai trazer também, ou seja, ele vai passando por todos eles. E a partir do versículo 10 até o versículo 13, ele vai passar por uma questão dos sacerdotes, então ele vai trazer também uma série de sacerdotes ali. São tudo nomes, né? São tudo nomes que quando você vai lendo a Bíblia, vai lendo os capítulos, né, vai lendo capítulos, alguns nomes se tornam um pouquinho mais expressivos, porque eles fazem parte de algumas histórias específicas, e outros nomes acabam a gente nem lembrando, ou talvez tenha sido citado somente nessa genealogia aqui, nesse registro, mas que tem o seu valor de importância, porque são varões aí, como ele finaliza lá
lá na obra, lá no versículo 3, bem no finalzinho, quando ele diz assim, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E aí nessa sequência, ele vai trazer também do 14 até o 16, ele vai trazer os levitas, né, dando destaque ali para os filhos de Merari, para os filhos de Asaf e também os filhos de Eucana. E a partir do 17, interessante, ele vai notificar 17 até o 27, deixa eu ver, até ali o 29, né? Até ali o 29, ele vai trazer para uma função ali daquilo que era dos porteiros, né? Aqueles que tinham, vamos dizer assim, a responsabilidade da abertura da casa do Senhor ali, ou que guardavam certos, ou que tinha, vamos dizer assim, a responsabilidade sobre o controle e acesso a certas áreas muito específicas. E dentro desse processo, o interessante é, a gente pode frisar, está escrito lá no versículo 20, ele diz assim, Finés, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. Ó. Ele deixa assim, deixa assim uma suspeição, né? Que, ó, Finés, ele era entre eles guia, entre esses porteiros, ó, com o qual era o Senhor. Então, por algum motivo, ele não continuou na presença do Senhor, deixa ali então ele vai trazendo aí as quantidades, vai trazendo a coisa, para que lá no final de tudo isso, ele volta lá no versículo 35, quando ele diz assim, porém Gibeão habitara o Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. A partir daqui, ele volta a retomar as genealogias que envolvem ali o rei Saul. Por que a genealogia do rei Saul? Porque está voltando do cativeiro, né? Voltando do cativeiro para poder, vamos dizer assim, lembrar quem foi o primeiro rei, né? De onde é que começou todo aquele processo ali do primeiro rei, e onde o próprio povo, né? Onde a marcação do próprio povo ali, das próprias tribos, ela já se inclina ali, o povo, agora as 12 tribos, quando o profeta Samuel estava no meio deles, em que o profeta Samuel, além de profeta, também era juiz, que ele, vamos dizer assim, meio que governava e preparava os próprios filhos de Samuel, e que foram rejeitados, e o coração do povo já se inclinando, porque observava as outras nações também para querer um rei especificamente, ou seja, rejeitando não só Samuel e os filhos, mas segundo a palavra do Senhor, rejeitando o próprio Deus. Ou seja, a gente começa a ver a derrocada, a queda desse povo aí para chegar a essa situação agora de retornando do cativeiro, porque lá no último rei, quando nós vimos, mas terminou com uma sensação, porque Joaquim, né, ele foi, vamos dizer assim, ele foi tirado de prisioneiro e colocado a situação para a mesa do rei, né? Foi dada ali para ele subsistência, ou seja, ele deixou de viver uma vida de cativo, apesar de ainda continuar, vamos dizer assim, um preso diferenciado, um preso agora que ele não passava pela humilhação. Quando Joaquim, lembra? Joaquim tinha havido governado 3 meses o reino de Judá, por 3 meses, e depois passou mais de 37 anos preso. E aí aquele rei, que era o Evil Merodach, que tinha assumido ali, no lugar de Nabucodonosor, né? Esse rei, que era o novo rei, ele efetivamente libertou, vamos dizer assim, uma liberdade, entre aspas, do rei Joaquim, trazendo a ele a possibilidade de vida, e essa possibilidade está se realizando aqui a partir desse momento, a volta de todos eles do cativeiro da Babilônia, tá certo? E o que tudo isso nos mostra? Nos mostra aqui que é o principal do capítulo, ou seja, desobediência. Quando a gente não anda efetivamente dentro dos propósitos do Senhor, de acordo com os mandamentos dele. Quando a gente, na verdade, não entende, a gente tem problemas em relação à palavra do Senhor, porque quando a gente está falando, principalmente hoje, que nós temos doutrinas diferentes, temos casas diferentes, temos suas próprias tribos, mas as tribos tinham casas diferentes, eram famílias diferentes, mas a forma de louvar, a forma de se apresentar ao Senhor e o local de adoração, todos eles era a mesma forma. Hoje não, nós somos igrejas diferentes, teologias diferentes, temos percepções da palavra diferentes, e isso torna muito difícil, muito complicado a gente se apresentar como uma unidade de povo, de igreja, diante do Senhor. E aí vai se explorando as mais diversas facetas e vai trazendo para a gente um evangelho, vai trazendo, assim, por exemplo, uma expectativa até de sofrimento. A nossa caminhada cristã acaba sendo de sofrimento e não de prazeres, porque se um te defende que a tua salvação está segura, o outro que defende o contrário ataca porque diz que você quer ver libertinagem. Mas o que diz que está segura ataca o que diz que aquele que diz que perde, porque ele quer viver por meio de suas obras. Ou seja, a gente acaba ficando confuso, perdido, e isso certamente não agrada ao Senhor. É hora de retornarmos ao nosso cativeiro, que seja esse cativeiro espiritual, que seja esse cativeiro doutrinário, e buscarmos dentro da palavra do Senhor, dentro do próprio Senhor, por meio do Espírito Santo, realmente o verdadeiro caminho, como andar na sua palavra, como adorá-lo corretamente, e como fazermos ou construirmos uma comunidade cristã, um corpo de Cristo, aceitarmos essa construção do corpo de Cristo sendo verdadeiro, uma única unidade em Cristo, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso. A gente encerra esses 9 primeiros capítulos de Crônicas, extremamente difícil, desafiador, mas esperamos que de alguma forma algo de produtivo, algo de muito espiritual, algo de muito significativo para a tua vida tenha restado, tá bom? Agradeço a Deus pela oportunidade e vamos seguindo em frente amanhã, capítulo 10, seguindo aí esse roteiro da nossa vida cristã de amor a Cristo. Que Deus possa te guardar, meu irmão.